Pela bondade, pela graça do nosso amado Senhor Jesus Cristo, nós seguimos caminhando pelo Evangelho de João e hoje nós daremos prosseguimento. Estamos no capítulo 14 e os versículos que nós vamos a ver são os versículos de 15 ao 21. Embora nós tenhamos lido, até o versículo 31, mas hoje nós vamos fazer a exposição e a meditação do 15 ao 21. Os irmãos na leitura, né, perceberam e sabem o quanto este capítulo, o 14, o 15, o 16 e o 17, eles são capítulos extremamente profundos e com uma carga de doutrina bíblica extremamente essencial para a nossa fé, para a nossa caminhada, para a vida cristã, para a vida espiritual. Então, nós vamos caminhar em poucos versículos hoje, contando com a graça do nosso Senhor, e especialmente, né, o texto que nós veremos hoje fala que o Espírito Santo, né, o Espírito é o Espírito da verdade que nos conduz à verdade. Então, nós contamos inteiramente com o Espírito Santo para ministrar, para esclarecer, para ensinar. E para nós termos a porção de hoje, irmãos, nós vamos retornar um pouquinho no versículo 11, capítulo 14, versículo 11, e aí eu vou fazer a leitura e vou sequencialmente do 11 até o 21, tá bom? Então, João 14, 11 diz assim: Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Louvado seja o Senhor por sua palavra. Amém. Louvado seja. Graças a Deus, irmãos, por esse texto, e graças a Deus pelo Espírito Santo de Deus, que ao longo da história da igreja tem trazido revelação, tem trazido entendimento e tem propiciado a edificação da igreja. Nós voltamos um pouco no versículo 11, irmãos, porque o versículo 16, que fala e menciona que Jesus rogaria ao Pai pelo Consolador, ele está vinculado ao versículo 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Mas também
a parte que Jesus está falando, em que obras maiores farás. O versículo 12, né, que nós lemos, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então, nesse contexto, irmãos, em que Jesus está já na sua última semana, e aqui, né, aqui nós estamos, na quinta-feira à noite, Jesus vai ser preso nessa noite, vai ser julgado e crucificado na sexta-feira, sábado permanece morto, e no domingo ele vai ressuscitar. Então, nós estamos vivendo aquele ambiente que se tornou mais tenso, porque os discípulos estão vendo a movimentação de Jesus, que está anunciando que ele vai para o Pai, que ele vai para o Pai preparar moradas, que eles não deviam se preocupar, que eles sabem o caminho que ele vai. Aí nós temos a pergunta de Tomé, mostra-nos o caminho, né? E aí Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí nós temos esse ambiente em que os discípulos estão ali na última Páscoa, né? Celebrando a Páscoa com Jesus, que Jesus havia pedido para celebrar a Páscoa. E quando Jesus toma a Páscoa e logo na sequência ele estabelece a ceia dele, né? Em substituição à Páscoa. Então, nesse momento, né, nós saímos um pouquinho do versículo do capítulo 13, que nós vimos Jesus ali lavando o pé dos seus discípulos, né? Nesse mesmo ambiente, nessa mesma noite, muito provavelmente, Jesus então lavou os pés, teve a ceia com eles, e ele está então proferindo essas palavras derradeiras. E o ambiente, irmãos, ficou tenso a tal ponto que Jesus, no 14:1, disse, não turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Então, Jesus sabe que os discípulos estão preocupados. E Jesus, então, diz assim para eles, né? Olha, vocês podem crer que eu estou no Pai e que o Pai em mim, crede ao menos por causa das obras. E aí Jesus diz assim, olha, vocês estão vendo as obras que eu faço em nome do Pai, essas obras são da vontade do Pai, e eu digo a vocês que vocês farão obras como estas, e maiores do que estas. Imagine, irmãos, o que estes homens viram em 3 anos e pouco de ministério. Viram as obras mais miraculosas que nunca antes na história da humanidade, nunca antes na história de Israel haviam visto. Cego enxergar, coxo ser curado, homem de mão ressequida ser curado, paralítico andar, leproso ser curado. Lembrando que a cura da lepra era considerado um dos milagres messiânicos. A cura de um cego de nascença que nunca tinha acontecido, Jesus fez. Pedro andando sobre as águas. Jesus ressuscitando. Então, quando ele diz assim, vocês farão obras maiores, não é difícil de imaginar, irmãos, o quanto eles ficaram perplexos. Eles estavam tomados de um sentimento de temor, de incerteza. Jesus estava dizendo que partiria para estar com o Pai, então eles estariam sós. Se com Jesus eles ainda não tinham feito sinais e portentos tão grandiosos na presença de Jesus e com Jesus, como que eles fariam algo maior ainda do que aquilo que eles haviam visto? Não maior no sentido de grandeza, mas que eles, então, e na verdade Jesus está aqui dizendo que isso seria uma obra maior, porque eles em breve seriam mergulhados num único corpo, a igreja, e a igreja, então, ao longo da história, em toda a terra, faria esses sinais, faria estas obras em muito maior quantidade, em muitas outras vezes. E eles estavam, então, irmãos,
sendo os precursores, aqueles que estariam saindo à frente, sem ninguém antes ter feito aquilo que Jesus estava dizendo que faria. Então não é difícil imaginar que aquilo trouxe uma agitação maior. E aí Jesus apresenta para eles o versículo 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Essa questão de oração em nome de Jesus está relacionada às obras que estão mencionadas no versículo anterior. Jesus está dizendo que há um meio pelo qual eles poderiam fazer essas obras, e obras como Jesus fez e maiores, desde que elas fossem no nome de Jesus. E aparentemente, né, quando nós olhamos esses versículos sem ter o contexto, parece que pedir em nome de Jesus é uma carta branca que Jesus está dando para que tudo aquilo que for a intenção do coração humano seja realizado. Mas aqui Jesus está, na verdade, usando o nome dele como um fator restritivo para que essas obras, para que aquilo que está no coração do Pai e no coração de Jesus possam ser feitas, porque feitas em nome. Em nome de significa que alguém está agindo pelo interesse de outro. Pedir em nome de Jesus significa que nós estamos pedindo pelos interesses de Jesus. Que nós estamos pedindo pela vontade de Jesus. Então a igreja, irmãos, ela está restrita a agir em nome de Jesus. Nós estamos restritos a agir pelos interesses de Jesus. Tudo que pedires em meu nome é uma maneira que Jesus está nos ensinando que a igreja foi concedida esta honra e esta autoridade de agir, porque está agora, aqui ainda, nesse versículo, né, neste momento, eles estariam para receber este poder, que seria o Espírito Santo, e eles seriam revestidos dessa autoridade, ainda não tinham, mas hoje nós, a igreja já habitada pelo Espírito Santo, nós temos então essa autoridade, este poder de, pelos interesses de Cristo, agir em nome dele na terra, né? Isso é importante para ilustrar, porque nós o tempo todo estamos convivendo com pessoas que têm maturidade espiritual diferente, e nós podemos auxiliar os irmãos na medida que nós já temos um esclarecimento de que, eu vou comprar esse carro em nome de Jesus, eu vou construir essa casa em nome de Jesus, eu vou receber um Pix grande em nome de Jesus. Não, né, irmãos? Essas coisas, né? Eu vou viajar, eu vou comprar esse carro, se Deus permitir, tão somente. Mas em nome de Jesus significa que nós estamos olhando para o interesse e propósito de Jesus de edificar a sua igreja, de fazer vir o reino do Pai. Então, nós temos essa autoridade de dizer, pelo interesse de Jesus, eu estou agindo, estou orando, estou rogando, estou profetizando, estou ensinando. Aí Jesus parte, irmãos, para a próxima etapa. Há um vínculo aqui. Já que vocês são esses que estarão comissionados a agirem em meu nome, vocês vão ter que me amar. É um raciocínio tão puro, irmãos. Porque quando você age em nome de alguém, você está agindo pelo interesse de alguém. E agir pelo interesse de alguém, você só age porque você o ama, porque você o quer bem, porque você está interessado que ele se realize. É por isso que no 15, Jesus diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. O que Jesus está ensinando é, já que vocês poderão agir em meu nome, terão autoridade para dizer em nome de Jesus,
Quem são esses que podem dizer em nome de Jesus? São os que amam a Jesus e guardam os seus mandamentos. Porque reconhecem que os mandamentos de Jesus os satisfazem. São esses que foram alcançados pelo amor de Deus e que agora respondem porque foram amados, entregando-se em satisfazer aquele que os amou. Por isso que, nesse momento, Jesus está dizendo para eles o seguinte: vocês estão comprometidos em cumprir os meus mandamentos? Vocês estão comprometidos em agora deixar de viver pelos seus próprios interesses e agir em meu nome enquanto viverem nessa terra? Vocês estão dispostos a abdicarem de vocês mesmos, de negar o ego de vocês, a vontade de vocês, e agir em meu interesse, cruz, para poder então pronunciar em nome de Jesus? Aí Jesus mostra para eles que até agora eles que tinham sido constantemente informados por Jesus que o Pai e que ele, Jesus, os amava. Nós vimos anteriormente Jesus dizendo, né, e tendo-os amado, amou-os até o fim. Deus, no Evangelho de João, manifesta o seu amor ao homem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E o Filho manifestou que ama os seus discípulos. Mas agora, irmãos, depois do ensino que Jesus disse, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amo. Agora Jesus está pela primeira vez dizendo, vocês precisam me amar. Jesus já havia dito que os amava. Jesus já havia pedido que eles se amassem. Agora, pela primeira vez, Jesus menciona, vocês precisam me amar. Mas este amor é manifestado na obediência à palavra de Jesus, porque nisto realmente consiste uma declaração de entrega absoluta, porque agora os discípulos entenderam que fazer a vontade de Deus em Cristo é aquilo que satisfaz o coração do Filho. Aquilo que Jesus dá como ordem, e aqui mandamento, né? Guardareis os meus mandamentos. Essa palavra, né? A palavra mandamentos aqui é no sentido mais amplo, irmãos. Porque nós vamos ver nos próximos versículos que Jesus vai falar aquele que guardar a minha palavra no singular, aqui está falando mandamentos no plural. A ideia que é trazida aqui é que não somente aquilo que Jesus estava ensinando naquele momento, mas todo o conselho da vontade de Deus, que é manifestado na pessoa do Logos, na pessoa do Verbo, na pessoa de Jesus. Por isso que Jesus disse, eu sou a verdade. Então é nesse sentido, quando nós assumimos o compromisso de viver pela palavra de Deus, nós estamos dizendo, Jesus, nós amamos ao Senhor. Jesus, de uma maneira muito simples, ele coloca como um ato essencial. Jesus aqui não está nos motivando, irmãos. Jesus não está nos motivando ou encorajando a amá-lo. Jesus está dizendo que é essencial para amá-lo guardar os mandamentos. E nisto nós vemos o quanto é sério o nosso compromisso de amar ao Senhor, porque ele não é abstrato.
Eu não posso dizer assim, cada um ama a Deus da sua maneira. Não. Porque a maneira que Jesus escolheu ser amado é na obediência à sua própria palavra, que é a palavra de Deus. E aí ele segue dizendo, né, o versículo 16: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então Jesus diz aos discípulos que estão nessa incerteza, que estão neste momento tenso, eu vou enviar para vocês, eu vou pedir ao Pai, eu vou rogar ao Pai, eu, Jesus, tamanha necessidade que eu reconheço de vocês para realizarem as obras, para poder cumprir os mandamentos. Eu vou rogar ao Pai que ele dê a vocês um outro consolador. Aqui é interessante nós olharmos um pouco para a palavra consolador. No original, essa palavra é paráclitos ou paracletos. Quando nós olhamos quando nós fazemos a transliteração de paráclitos do grego para a nossa língua, paráclito, significa, no sentido original da palavra, irmãos, aquele que foi chamado ou convocado a estar ao lado de alguém. Vejam, Jesus está dizendo que ele vai rogar ao Pai que o Pai envie alguém para estar ao lado dos discípulos. Não é somente um sentido de consolador. A palavra paráclito tem o sentido também de consolo, porque alguém que está do seu lado também o pode consolar. Alguém que está ao seu lado, em outras traduções, dizem o auxiliador. Também é a ideia. Se alguém está ao meu lado, ele pode me auxiliar. Mas eu acho que a essência principal da palavra é nós entendermos o seu significado primeiro. Nós temos alguém, ou a igreja goza de alguém que foi enviado para estar ao lado da igreja. E aí nós vamos ver que esse ao lado, ele tem um sentido de nos ensinar, porque o Espírito Santo veio habitar dentro de nós. Então o Espírito Santo, que é este consolador, ele habita em nós, mas ele está também ao nosso lado. E aí ele consola, ele auxilia, ele conforta, ele ensina, ele ajuda. Vejam, irmãos, o quanto o nosso Senhor, para que a igreja alcançasse o propósito de manifestar o reino de Deus na terra, o Consolador, este que é chamado a estar ao nosso lado, o Paráclito, ele é o nosso abençoador. Ele é aquele que nos leva a exceder, porque ele é o dom de Deus. Ele nos capacita espiritualmente, aquilo que nós não tínhamos condição. Qual é o propósito do Consolador, irmãos? A fim de que esteja para sempre convosco. O propósito, então, é que a igreja, os discípulos, os nossos primeiros irmãos, que começaram, que foram os precursores, que quando são habitados pelo Espírito Santo em Pentecostes, eles agora têm o Espírito Santo. Por quanto tempo? Para sempre. Por isso, irmãos, que quando Jesus já está ressuscitado, e ele, em Mateus 28, ele fala, né? Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aonde? No Consolador, no Espírito Santo. Então nós vemos que
o Pai, o Filho e o Espírito, que são um, né? Esse é um conceito bíblico e que nós recebemos pelos irmãos estudiosos, pela teologia, um termo, né? O Deus triuno, a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito, um em essência, né? Então, há um único Deus, um único Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. Mas naquilo que a teologia conseguiu chegar em termos de terminologia, eles conseguiram dizer no máximo, e isso aqui é um sentido pedagógico de esclarecimento, que embora sendo um em essência, são três pessoas. É a limitação que nós temos, irmãos. Porque o Pai, em essência, é Deus. O Filho, em essência, é Deus. E o Espírito, em essência, é Deus. Mas as atribuições do Pai são do Pai, as atribuições do Filho são do Filho e as atribuições do Espírito são do Espírito. Esta é a maneira que a Trindade resolveu agir com relação ao seu propósito. Trindade, Deus triuno, um único Deus, o Pai, o Filho e o Espírito, em três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito. Aonde está o Pai, está o Filho, aonde está o Filho, está o Espírito, porque eles são um. Mas são três pessoas, na terminologia que nós temos, né? Na história da igreja, essa foi a palavra alcançada pelos nossos irmãos para dizer três pessoas. Então, quando nós olhamos o que Jesus está dizendo, eu vou dar um outro consolador. E na leitura desse versículo 16, pode parecer para nós, então, que Jesus não estará mais com os discípulos. Até que momento, irmãos? Até o momento de nós lermos o versículo 17. Queria ler com os irmãos. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, quando Jesus está dizendo que ele vai enviar um outro consolador, aí Jesus dá mais detalhes no versículo 17. Este outro consolador, ele habita convosco. Bom, se o consolador ainda não havia sido enviado, quem é este que habita? Vamos ler de novo? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, e nós vamos falar disso daqui a pouquinho, nem o conhece, vós o conheceis. Vós quem? Os discípulos, aqueles que estavam ouvindo o Senhor, que estavam naquele ambiente de quinta-feira à noite, de ceia, de lava-pés, aquele grupo de irmãos. Judas já tinha saído, este grupo íntimo, Jesus está dizendo, vós o conheceis. Se eles conheciam, é porque ele já estava presente. Quem? O Consolador, que haveria de ser enviado. Mas esse Consolador já era conhecido. Aí Jesus fala mais um pouquinho. Porque ele habita convosco. Ou seja, Jesus está dizendo, porque ele está entre vocês. Quem é este? Jesus está dizendo que o outro Consolador também o é, lembra? Onde está o Espírito, está o Filho, onde está o Espírito, está o Pai, porque embora sendo três pessoas, linguagem pedagógica, educativa, dentro da nossa limitação. O Pai, o Filho e o Espírito. Quando a Bíblia usa esses termos, a Bíblia quer mostrar que há distinção. Então, nós não podemos ignorar. Nós não podemos atribuir coisas ao Espírito Santo a Deus Pai quando a Bíblia não fala isso. Quem foi que morreu na cruz? Foi Jesus. Foi o Filho. Nós não podemos falar que Deus, o Pai, morreu na cruz. Embora os três sejam um em essência, são três pessoas. Lembrando,
Onde está o Pai, está o Filho, onde está o Filho, está o Espírito, onde está o Espírito, está o Filho, onde está o Filho, está o Pai. O Espírito de Deus pairava lá em Gênesis, não é isso? Sobre a face do abismo. João 1:1, no prólogo, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Mas as pessoas, elas são distintas, elas agem e têm atribuições distintas. Então Jesus está dizendo, porque ele habita convosco e estará em vós. Ora, se ele já está conosco, com os discípulos ali na quinta-feira à noite, mas ele estará no futuro, e Jesus está falando do Consolador que viria, este Consolador, que é o próprio Espírito Santo, ele vai trazer o Pai e o Filho, porque é assim que a Trindade age. Agora, antes de nós avançarmos nisso, vamos falar um pouquinho a respeito do Espírito da Verdade. Quem é este Paráclito? Este que vai estar com a igreja para sempre. E depois que nós formos arrebatados, estaremos, tanto no reino e na Nova Jerusalém, estaremos para sempre com o Paráclito. Nós estaremos sempre com este que veio estar ao nosso lado. O que ele é, irmãos? É o Espírito da Verdade. Jesus está sendo categórico em dizer que este Espírito que viria socorrer os discípulos, que viria dar condições e poder para os discípulos fazerem obras maiores, este é o Espírito da Verdade. E quem é a verdade, Jesus definiu neste próprio capítulo 14, que ele é a verdade. Mas há um sentido aqui também, irmãos, não somente nesse sentido de Jesus, né? A verdade é Jesus, então é o Espírito da verdade que agora estará nos discípulos. Mas também, irmãos, para dizer que não há mais espaço para mentira, falsidade, fraude. Lembra quando Jesus disse que muitos que vieram antes dele, quando ele falava dele a respeito do pastor, que aqueles que não entram pela porta são ladrões e salteadores? Porque há um espírito que atua e age nos homens, que transforma a verdade de Deus em mentira. Mas esse espírito que estaria nesses homens é o espírito da verdade. É o espírito que os levaria então agora a receber a palavra de Deus. E esta palavra de Deus seria para eles a verdade da vida que eles estariam experimentando. E que o ensino de Deus é puramente a verdade. Aquilo que o Espírito Santo dá só pode ser verdade. Aquilo que o Paráclito ensina só é a verdade. O Espírito da verdade. Esse é o Espírito que atua na igreja. Por isso que a igreja é coluna e base da verdade. É a verdade que o Espírito Santo que habita em nós nos dá para nós falarmos às pessoas. Por isso, irmãos, o nosso silêncio pode ser devastador na vida de uma pessoa. Talvez a única oportunidade para ela sair das trevas e conhecer a luz e a verdade é quando nós manifestamos o Espírito da verdade. O mundo não pode receber. Então, aqui Jesus deixa uma distinção muito clara, né? Nós vamos falar um pouquinho a respeito disso aqui. No Evangelho de João, irmãos, principalmente no Evangelho de João, há um empenho do Espírito Santo em mostrar que Deus veio para o mundo no sentido de humanidade, como uma ampliação do entendimento da antiga aliança que estava somente alicerçada, ou principalmente alicerçada em um povo, no povo judeu. No Evangelho de João, o último dos evangelhos, o Espírito Santo vem enfatizar que a obra, a nova aliança, é para todos os homens, indistintamente.
porque é aliança baseada não agora na nacionalidade, não agora na descendência terrena de Jacó, não agora por ser os filhos de Israel, mas por estarmos na aliança do sangue de Jesus. Então, você vê a todo tempo no Evangelho de João, e Deus amou o mundo. Não é dito e Deus amou os judeus, implicando que o mundo, lá em João 3,16, se refere à humanidade. Deus amou, então, os judeus e os gentios. Deus amou a humanidade. Eu sou a luz do mundo. Eu não sou somente a luz dos judeus. Neste Evangelho de João, Jesus está dizendo que ele veio dar a vida pelo mundo. E não somente pelos judeus. Importante nós entendermos isso, que o Evangelho de João, o último dos evangelhos, para que não houvesse dúvida do que é a nova aliança. A nova aliança é para todos os homens. Mas todos os homens que venham a crer e se arrepender, a todos quanto creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que viram a luz do mundo e seguiram a Jesus, recebendo então a luz da vida. E a luz, que é Jesus, se manifestou, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, agora, quando Jesus está dizendo o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, Jesus está, então, aqui pondo um limite. O Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele age conduzindo a verdade somente na igreja. Porque o mundo não recebe o Espírito da verdade. Em Romanos 1,25 é dito o seguinte, os irmãos anotem, eu vou ler rapidamente, diz assim, Romanos 1,25, quando Paulo está falando a respeito da obra de Deus sendo manifestada a todos os homens, através e principalmente da criação. E aí Paulo diz o seguinte, Romanos 1,25. Pois eles, se referindo aos que rejeitaram reconhecer Deus, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Por causa disso, porque eles transformaram a verdade de Deus em mentira e passaram a adorar a criatura, significa, o homem agora busca satisfazer a si mesmo. Por isso que quando a gente vê Jesus dizendo, se vocês são esses que agora vão poder agir em meu nome, em meu interesse, vocês não vão agir mais buscando seus próprios interesses, vão negar a si mesmos. E vão agora viver por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então Paulo diz, por causa disso, porque esses homens transformaram a verdade de Deus em mentira e passaram a servir e adorar a criatura no lugar do Criador, que é bendito eternamente, por causa disso, Deus os entregou às paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Aí Paulo segue um raciocínio falando que quando o homem deixa a sua vocação de adorador a Deus, por isso que Deus procura os seus verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em realidade, em espírito e em verdade. Nessa ação dos homens amarem mais as trevas do que a luz, Deus os entregou às suas próprias paixões. Por isso, irmãos, o mundo nunca vai melhorar. A gente vê e pessoas com muito boa intenção. Os irmãos já devem ter ouvido várias vezes falar assim,
Não, se todo mundo fizesse isso, o mundo seria melhor. Ah, se todo mundo seguisse isso, o mundo seria melhor. Alguns mais confiantes de si mesmos dizem assim: se todo mundo fosse como eu, o mundo seria melhor. Irmãos, o mundo, nesse sentido, dessa coletividade moral que se levanta contra Deus, que tem um espírito do mundo. Aí, texto de 1 Coríntios 2,12, Paulo diz o seguinte: ora, nós não temos recebido o espírito do mundo, e sim o que vem da parte de Deus. Então, aqui, o espírito da verdade não age no mundo. O Paráclito não age no mundo, no sentido de conduzir a verdade. Qual é a relação do Paráclito com relação ao mundo? Nós vemos ali em João capítulo 16, vamos ver, é dito o seguinte, João 16, versículo 8. E o Consolador, né? Quando eu vos enviar o Consolador, ele convencerá. Jesus fala que quando eu enviar o Espírito da Verdade, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo, dentro da igreja ou na igreja, ele nos conduz à verdade para que nós, amando aos mandamentos do Senhor, tenhamos poder para agir em nome de Jesus e realizar as obras maiores. Mas para o mundo, o Espírito Santo hoje está agindo no sentido de trazer o que, irmãos? A sentença de condenação por amarem o pecado, por resistirem à justiça e por isso sofrerão o juízo. E o mundo e o Espírito Santo convencerá a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que quando a igreja está agindo no nome de Jesus, na pregação do evangelho, irmãos, invariavelmente, nós precisamos anunciar que os homens são pecadores, estão destinados à destruição eterna. Novamente, eu já falei isso algumas vezes, né? Enfatizo. Isso, irmãos, não significa que nós vamos abrir uma pregação do evangelho falando dessa maneira. Que o Senhor nos dê sabedoria. Mas que alguém que está sendo evangelizado, ele precisa saber da sua condição de pecador e que existe alguém que foi punido pelos seus pecados na cruz. Porque se seus pecados estão perdoados, eis o Cordeiro de Deus novamente, né? Que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado somente dos judeus? Não. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí nós entendemos por que a igreja, quando está agindo em nome de Jesus e ela anuncia o evangelho, os 3 pilares da nossa pregação do evangelho consistem na declaração do pecado, da justiça e do juízo, para que as pessoas possam se arrepender dos seus pecados, crer no Salvador, reconhecer Jesus como Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então, será salvo. O mundo não pode receber porque não o vê. Então, o Espírito Santo, o Consolador, o Paráclito, não é visto no mundo e nem o conhece porque não tem relacionamento. Se o mundo viesse a ter relacionamento com o Espírito da Verdade, com o Paráclito, deixaria de ser mundo. E o mundo jaz no maligno. Irmãos, isso é importante para nós, né? De novo, pelo contato que nós temos, a maioria dos irmãos, né? Nós sabemos e conhecemos isso. Isso faz parte do entendimento espiritual que nós temos. Mas nós estamos o tempo todo em contato com parente, com recém-convertido, né? Com uma teologia hoje que é ensinada aos montes de internet, televisão, em que isso não é dito, em que você vai receber as promessas de Deus, e que os céus vão se abrir e chuvas de bênção cairão sobre você, e você vai conseguir realizar todos os teus desejos e ideais, porque você tem a fagulha de Deus dentro de você, e você tem o DNA de Deus, você pode tudo. Basta você acreditar em você e você pode fazer e vencer todas as coisas. Não, irmãos. É pelo Espírito da Verdade.
que nos conduz à verdade, que nos leva a obedecer aos mandamentos. E os mandamentos de Deus não são penosos para aqueles que amam ao Senhor. Vamos seguir? Então, aí ele diz o seguinte: e vós o conheceis. Jesus está dizendo, vocês que estão comigo nessa noite, na minha última ceia, e no momento que eu instituí com vocês, agora, a nova aliança, vocês me conhecem, e o Espírito Santo, que sou eu mesmo que vou e vou enviar o Consolador, ele estará com vocês. Por que Jesus faz isso? Versículo 18. O que ele diz? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Jesus está socorrendo os seus amados que estão tomados por um sentimento de solidão, um sentimento de abandono. Eles se viam como aqueles que em pouco tempo seriam abandonados. Mas ele não os deixaria órfãos. E assim como o Paráclito já veio, nós sabemos disso. Nenhum de nós aqui, irmãos, está abandonado. Nenhum de nós aqui pode alimentar um sentimento de abandono, de desprezo, porque isso nunca pode acontecer. Nós devemos sempre nos lembrar que o Paráclito é aquele que foi chamado para estar ao lado de alguém. E Deus nos enviou o Paráclito para que também, nos nossos momentos de fragilidade, nós sejamos fortalecidos por ele. Mas ele não está somente conosco para nos socorrer neste momento. Ele está conosco também neste momento. E ele estará conosco sempre, porque a igreja precisa realizar obras maiores do que as que Jesus fez. Então, o Paráclito, em um sentido, é para nos capacitar espiritualmente a ter o dom de Deus, que é o Espírito Santo, e aí receber as habilidades espirituais, os dons espirituais, que é dito ali em 1 Coríntios 12, o Espírito Santo distribui os dons conforme ele quer. Então, a igreja de Deus é dotada, a igreja de Deus é cheia de dons, cheias de habilidades. Nas assembleias que Deus constitui, Deus capacita cada um dos membros de uma assembleia, e Deus faz com que aquela assembleia tenha os dons para que ela possa crescer o próprio aumento que procede do corpo, a fim de atingir a maturidade espiritual, a estatura do varão perfeito. Até mesmo a igreja aos Coríntios, irmãos, que tinha divisão, que tinha tanta bagunça, que Paulo fala assim, vocês são carnais. Vejam, até mesmo esta igreja, Paulo no começo dela, no capítulo 1, salvo engano, ele diz assim, e vocês foram enriquecidos com todos os dons. A questão é que uma vez que o Espírito Santo nos concede os dons, que o Espírito Santo nos dá habilidades, poder espiritual para nós fazermos as obras, há um compromisso, se nós amarmos o Senhor, nós então vamos cumprir os mandamentos. Quando nós somos desobedientes, irmãos, nós perdemos poder espiritual. Quando nós deixamos de atender a palavra de Deus, nós entristecemos o Espírito Santo. E se nós ainda num estado mais intenso, rejeitarmos o ensino, adotarmos uma postura de apostasia, de incredulidade, nós apagamos o Espírito. Vejam como é sério isso. Por isso que o versículo 18, ele é, para nós, a certeza e a garantia de que a igreja nunca estará só, porque ela é habitada pelo Espírito. Alguns irmãos, no estudo, dizem o seguinte, que assim como o Verbo se encarnou em Jesus, o Espírito Santo se encarnou na igreja. E, de certa maneira, isso está correto. Porque o Espírito Santo agora habita na igreja. O Espírito Santo fez destes homens que creram a casa de Deus. Não sabeis vós que sois santuários de Deus? Hebreus 3 fala,
a casa de Deus, a qual sois vós. Então, o Espírito Santo, os irmãos entendem nesse contexto que eu estou dizendo, ele também se encarnou na igreja e ele habita na igreja. Versículo 19. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. O que Jesus quer dizer? Nós estamos quinta-feira à noite, amanhã eu vou ser preso nessa madrugada. Claro, Jesus não disse isso literalmente, nós sabemos o que aconteceu. Passarei a noite por um julgamento ilegal, indevido, contrário à lei, serei torturado, espancado. Amanhã morrerei, mas no domingo eu ressuscitarei. E porque eu vivo. Então Jesus está dizendo: não se aflijam, porque eu terei que passar pela morte e morte de cruz. Não se aflijam, porque eu serei escarnecido. Porque eu vivo. Eu vivo. Jesus está fazendo uma menção clara para eles da ressurreição. E aí Jesus diz assim: e porque eu vivo, vocês viverão. Em duplo sentido. Quando o Espírito Santo viesse em Pentecostes, né, que nós vamos falar aqui no versículo dia, que naquele dia, nesse momento, quando o Espírito Santo é derramado, que o Espírito Santo vem em Pentecostes e habita aqueles homens, o que acontece? Eles são vivificados, eles recebem poder, e agora o Espírito que dá vida habita em cada homem, cada mulher que crê em Jesus. Por isso que nos é dito ali aos Efésios, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo Jesus. Em que momento nós fomos vivificados, irmãos? Quando o Espírito Santo, depois da exaltação do Cristo ascendido, né? Morte é glorificação. Ressurreição é glorificação. Ascensão é glorificação. Entronização é glorificação. Quando então o Cristo é glorificado, quando Jesus é glorificado e o Espírito Santo é derramado, o que acontece? O que acontece, meus amados irmãos? Aqueles que creram já passaram da morte para a vida e estão agora vivos, vivificados. E o que aconteceu? Não somente isso, mas aqueles que foram batizados em Cristo também são ressuscitados com Cristo Jesus. Olha aqui, Colossenses 2:12. 2:12. Tendo sido sepultados juntamente com ele, Colossenses 2:12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes o que, irmãos? Ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, vós também vivereis duplo sentido. O sentido de que, uma vez que nós cremos em Jesus, nós passamos da morte para a vida, recebemos o Espírito que dá vida, fomos vivificados, agora estamos vivendo a vida espiritual, mas nós também recebemos o poder e fomos ressuscitados. E temos agora a vida eterna, e ainda que nós nos desfaçamos do nosso corpo terreno, desse tabernáculo terreno, nós seremos revestidos de um novo corpo, esse incorruptível, e estaremos para sempre com o Senhor. Porque nós não podemos mais morrer. Nós podemos dormir, porque a vida eterna já habita em nós. Então Jesus diz assim: eu vivo, vocês viverão. Versículo 20, irmãos. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Que dia é esse, então, irmãos? É esse dia em que Jesus
morre, ascende, né? Vai ao Pai. Maria, não toque em mim, porque eu ainda não subi ao meu Pai. Jesus, antes de subir ao Pai, né, se manifesta a Maria, e aí ele sobe, ascende aos céus, e aí o que nós temos? Quando ele é entronizado, quando ele se assenta à destra do Pai, o Espírito é derramado em Pentecostes. Vocês devem ir ali e esperar em Jerusalém, que do alto sejais revestidos de poder. Então, quando o Espírito Santo ali desce, eles são tomados pelo Espírito, ficam cheios. O Espírito se manifesta como línguas de fogo, não em línguas de fogo, como línguas de fogo. Esses homens ficam cheios do Espírito, estavam enclausurados, estavam amedrontados, e agora o Espírito Santo vem com poder, e eles serão testemunhas do Senhor em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e em confins da terra. E eles rompem o cenáculo, começam a pregar. As pessoas de diversas línguas ouvem e falam: esses homens estão falando nossas línguas. Como isto é possível? Estão bêbados? Não, não estão bêbados. Aquilo que havia sido profetizado pelo profeta Joel, que toda a carne receberia o Espírito, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. É isto que vocês estão vendo. Então é nesse momento, irmãos. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Só para ver o poder do que estava para acontecer, noite de quinta-feira, última ceia, instituição da nova aliança. Jesus fala isso naquele dia, e aí quando acontece em Atos 2,16, vou ler para os irmãos. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Atos 2, 32, 33, quando Pedro está dando testemunho, Pedro diz assim: a este Jesus, Deus o ressuscitou. Perdão, irmãos. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós fomos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Então, Pedro está dizendo assim: quando Cristo foi exaltado e foi à destra do Pai, ele recebeu a promessa do Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus havia dito: eu vou rogar ao Pai, e o Pai vai enviar. Então, quando o Pai envia o Espírito Santo, Pedro está dizendo: o Filho teve a oração atendida. Aquele rogo que o Filho fez, e eu rogarei ao Pai, Pedro está dizendo assim: e Deus atendeu o rogo. E tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou. O Espírito Santo desceu à terra. O Espírito Santo se encarnou, e os homens e mulheres agora, que estavam separados, que eram indivíduos, foram mergulhados em um só corpo, e foi dado a eles beber de um só Espírito, e agora eles são corpo de Cristo. O cabeça, Cristo, céus. O corpo, terra, Cristo. Tanto Cristo, cabeça, céus, é Cristo, quanto o corpo, igreja, terra, é Cristo. Cabeça e igreja formam um único corpo, que é Cristo. Por isso que a igreja pode orar em nome de Jesus. Terminando, chegamos no último versículo, 21. Aquele que tem os mandamentos e os guarda, Jesus traz de novo esse assunto. Irmãos, gravem que isso aqui é fundamental para aqueles que querem ter uma vida espiritual de agradar o Senhor e querem renovar a consagração. Se você, se eu, nós estamos cansados de viver vida espiritual abatida, vida espiritual
fria, escassa. Vejam o que Jesus diz. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Irmãos, aqui nós concluímos, aqui é o ápice, esse momento aqui é glorioso, o que Jesus está dizendo aqui. Naquela noite, o que Jesus está colocando para eles. Jesus acabara de dizer o seguinte, João 5,20, diz o seguinte, porque o Pai ama ao Filho, porque o Pai ama o Filho, e lhe mostra tudo o que o faz. E maiores obras do que esta lhe mostrará, para que vos maravilheis. Agora, João 14:31. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e faço como o Pai me ordenou. João 14:31. Jesus diz que ele ama o Pai. João 5:20. Jesus diz que o Pai ama o Filho. E agora, João 14:21. Vou ler de novo, João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Se os irmãos se lembrarem, né? Deus amou o mundo. É o mesmo amor aqui? Não. Porque o amor que Deus manifestou ao mundo é para que o mundo venha a ser salvo. Deus deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento do quê? Da verdade. Por meio de quem? Do Espírito da verdade. E o Espírito da verdade age em quem, irmãos? Naqueles que amam e obedecem aos mandamentos. E aqui nós vamos entender quando falarmos do manifestarei a ele. Por quê? Porque o que esse versículo está dizendo? Que há uma possibilidade deste amor que o pai tem ao filho, que o filho tem ao pai. Este amor que está agora sendo vivido, né, e era vivido pelo pai, pelo filho e pelo espírito. Romanos 5:5 diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o que manifesta e comunica. Então, tanto o amor do Pai quanto o amor do Filho são manifestados no Espírito. E o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que é o Paráclito, quando ele foi derramado, os homens passaram a ter poder para amar a Deus. Como? Amando os seus mandamentos. E aqui Jesus está dizendo, aquele que tem, a palavra tem, no sentido original, é aquele que utiliza, não é somente o que conhece. Então, aquele que utiliza os meus mandamentos. Há uma outra tradução, um outro sentido, aquele que agarra os meus mandamentos. E mais um que eu gostei que eu anotei aqui também, é mais um sentido da palavra ter aqui desse versículo no original. Aquele que possui mentalmente, ou seja, aquele que se apropria dos mandamentos e os tem guardado em si. Por isso que nós vemos também a palavra dizer que nós devemos fazer habitar a palavra de Deus em nosso coração. Guardar os mandamentos, ter os mandamentos, fazer habitar a palavra de Deus em nós. Aí ele fala assim, e os guarda. Guardar é esse sentido de atender cuidadosamente. Quiser anotar aí na sua Bíblia? Então, ter é esse sentido de utilizar, de agarrar, de possuir, aquele que utiliza, aquele que agarra, aquele que possui os meus mandamentos. E os atende cuidadosamente. Mas há também outro sentido de guardar. Experimentar. Experimentar. Irmãos, nós temos experimentado a obediência à palavra de Deus, toda a palavra de Deus. Nós temos entendido que o nosso amor, que nós podemos
e que Deus entende que nós o amamos quando nós guardamos a sua palavra? Porque qual é o ápice disso? Jesus está dizendo assim: então vejam, meus discípulos, este amor que estava restrito ao Pai, ao Filho e ao Espírito, agora é aberto. Será amado por meu Pai. Eu também amarei e me manifestarei a Ele. Antes de entrar nessa palavra manifestar, só para a gente concluir aqui. Nós somos atraídos pelo amor de Deus. 1 João 5, acho que é 5:2 diz isso. Que nós somos atraídos pelo amor de Deus. É o amor de Deus que nos traz a Ele. Deus ama o mundo, envia o seu Filho, a verdade é apresentada, e agora aqueles que o recebem, que têm o coração agora preenchido com o amor de Deus, eles devem se entregar, se sujeitar a obedecer a palavra de Deus. E quando eles fazem isso, a relação de amor se estreita, se intensifica, se aprofunda. Quando nós amamos a palavra de Deus, amamos os mandamentos, e aí lembrando, todo o conjunto do conselho de Deus, toda a palavra de Deus, cada mandamento, cada determinação, cada ensino, se nós amamos, nós vamos experimentando, vez após vez, o amor do Pai, o amor do Filho, no Espírito Santo, que estava fechado na Trindade, e agora ele abre e se dá cada vez mais àqueles que estão dispostos a obedecer a palavra do Senhor. Irmãos, o que Jesus está dizendo, e há uma palavra que os irmãos, dentro da teologia, eles usam, né? E essa palavra também está na história da igreja, pericorese, que é o abraço da Trindade, que é a abertura desse abraço da Trindade para receber aqueles que estão dispostos a amar a sua palavra. Irmãos, a igreja tem a possibilidade de receber um amor que é indizível, um amor que é cheio de alegria, como nós não podemos imaginar. E à medida que nós vamos amando, por isso que Paulo assim fala, e os seus mandamentos não são penosos. Que o Espírito Santo, irmãos, possa nessa noite nos fazer olhar para isso e entender, e nos renovar, e nos reavivar para assumirmos um compromisso com a palavra de Deus. Para que verdadeiramente nós tenhamos autoridade em dizer em nome de Jesus. Para que nós possamos honrar o fruto do penoso trabalho, nos entregando a um amor que não pode ser medido, que é incomensurável, que não tem medida. O amor do Pai ao Filho, do Filho ao Pai, no Espírito Santo, foi aberto a homens e a mulheres que agora assumem o compromisso de obedecerem a palavra do Senhor. Irmãos, que nós tenhamos temor, que nós sejamos restaurados no temor, que nós sejamos restaurados na maneira que nós temos vivido, servido, não medo, mas o temor pela grandiosidade das coisas que foram dadas à igreja. O Espírito foi derramado para que nós pudéssemos ver tudo que foi dado gratuitamente a nós. E agora, nós temos, então, esse Espírito. E eu termino aqui lendo 3 versículos, que nós vamos ler sequencialmente, só para nós vermos o quanto nós somos abençoados. Versículo de João 14, 26. Termino só com esses 3 versículos. Diz assim, irmãos. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas
e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 15, 26 e 27. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. E termino aqui João 16, 13 ao 15, diz assim: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará de si mesmo. O Espírito Santo não fala de si mesmo. Mas dirá tudo o que estiver ouvido. Dirá tudo o que tiver ouvido. E vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará. A obra do Espírito Santo consiste sempre quando um homem está sendo guiado pelo Espírito Santo, sempre quando uma assembleia é encabeçada pelo Espírito Santo, sempre quando um homem se propõe a falar por Deus, nós podemos saber se ele está sendo guiado pelo Espírito da verdade, se ele glorificar a Jesus, se ele exaltar a Jesus. Se uma pregação exalta a si, um ministério, um homem, um ensino, se uma pregação exalta uma assembleia, se nós vemos homens ou mulheres que se exaltam o grupo onde estão, nós temos a certeza de que não está sendo guiado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo glorifica somente a Cristo. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O Espírito, o Paráclito, o Consolador, ele vem então com tudo que é do Pai, com tudo que é do Filho, e ele nos transmite gratuitamente. E nós somos enriquecidos com toda a graça, com toda a verdade, com todos os dons, com todas as promessas, para que nós possamos, irmãos, ser definitivamente os cooperadores do Senhor, e assim estarmos sendo esses que, no que diz respeito ao mundo, anunciam a verdade da salvação, e com relação à edificação da igreja, assumem o compromisso de amar uns aos outros, dando a vida uns pelos outros, para que haja, enfim, a unidade da fé, o pleno conhecimento de Deus, a varonilidade, e assim nós possamos manifestar verdadeiramente a unidade do Espírito Santo de Deus. Irmãos, que o Senhor continue ardendo e renovando, irmãos, e se nós estamos indiferentes, abatidos, o Consolador, o Paráclito, ele está em nós, está do nosso lado, para que toda a verdade, para tudo aquilo, eu vou ler de novo para os irmãos, tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse, que há de receber do que é meu e vou-lo anunciar. Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe, que Deus continue nos conduzindo pelo Espírito Santo, o Paráclito que está levando a edificação da igreja há 2000 anos. Graça e paz a todos os irmãos.